Hoje a gente conversa sobre finanças para mulheres. É uma live onde a gente vai lidar com algo que a maioria das mulheres tem um pouco de dificuldade. E eu também vou explicar um pouquinho por quê. Isso tem a ver com a nossa natureza feminina. E vem uma convidada que vai poder ajudar a gente a lidar com a saúde financeira de uma forma mais prática. Porque ela também é uma mulher, é uma mãe e ela é a diretora financeira da Vida Veda, que está fazendo uma parceria aqui com a Ginecologia Emocional, oferecendo somente até hoje, este domingo, o TSS, o curso Transforme a Sua Saúde. A gente vai contar melhor sobre isso na live, enquanto o Instagram está avisando que a Ginecologia Emocional já está online. Eu quero dar as boas-vindas para todas vocês que estão aqui acompanhando. Contem para mim, por favor, de que lugar do Brasil e do mundo vocês estão acompanhando. É sempre bom saber para a gente também conseguir direcionar os nossos conteúdos, saber em que fuso horário a gente tá. E enquanto vocês vão entrando por aqui, eu vou ver se a Carla já tá chamando aqui para ela poder já entrar e falar desse assunto que é tão importante para a gente conseguir e materializar os nossos sonhos, não é? Ela já tá entrando. Quem aí? Oi, Carla. Oi, Tudo bem? tudo certo? Tá me ouvindo bem? Super bem. Você tá me ouvindo também, né? Também, perfeita. Então tá. Obrigada por você estar aqui com a gente. Viu? Já falei que você está representando a família Veda, Vida Uhum. Veda, e que veio aqui para explicar pra gente, né? Bom, primeiro, antes de você explicar pra gente, ajudar a gente com algumas coisas que nós temos dificuldades, né? Sim. A Carla não só é a diretora financeira da Vida Veda, como ela é a especialista em finanças, ela é uma economista e que dá um módulo sobre saúde financeira dentro do TSS, né, Carla? Isso. Eu queria que você contasse pra gente, o Matheus, na live que ele fez comigo nessa semana, ele falou, olha, quando a Carlinha vier, pede para ela contar a história dela, porque ela é uma guerreira, é uma história de lutas. Conta um pouquinho pra gente aí a sua jornada, que é para inspirar todas nós. Sim, uma vez a gente conversando com o Matheus, né, eu me parei para pensar, né, por que que eu posso dividir isso com as pessoas? Por que que eu posso ensinar as pessoas, dividir esse papel de... Porque eu acho que toda vez que você se coloca no papel de professor, você está dividindo alguma coisa, né? Seja um conhecimento adquirido, seja uma experiência. Não que a experiência seja um caminho exatamente a ser seguido, mas é só para o outro se espelhar em você, né? Aí eu comecei a pensar, o porquê que eu posso dividir isso? E fui pensar na minha trajetória da minha vida financeira até chegar onde eu estou hoje, né? E eu comecei a estagiar logo cedo. Na verdade, meus pais se separaram, minha mãe foi para São Paulo por, por questões para tentar um emprego melhor e tal. E eu entrei na faculdade e eu precisava de dinheiro, né, para me manter. E aí eu comecei, desde o começo da faculdade, a procurar estágio. Aí logo de cara eu consegui um estágio, mas o estágio na época era de 4 horas e a remuneração era baixíssima. No estágio, aí eu morava na época com uma tia minha que eu precisei procurar um espaço para mim, para eu morar sozinha, que não tinha mais condições de eu continuar morando ali com a minha tia como eu estava morando. E eu procurei pensionato, procurei apartamento para dividir, procurei um monte de coisa. Encontrei um apartamento com outras duas meninas que eu nunca vi na vida, mas que eu estava disposta a tentar, que era bem próximo da minha faculdade, que eu fazia UF, e era próximo da UF, era Niterói, ia ser uma grande mudança para mim, porque eu sempre morei no Rio. Mas eu ia ficar muito, muito justa na conta. Eu recebi a minha bolsa de estágio era de R$ 400 e eu ia ter despesas de apartamento de R$ 300. Ia ficar só com R$ 100 para pagar tudo de faculdade, de comida, de tudo. Eu falei, cara, não dá, não dá, não dá. E continuei procurando nada, nada, nada. Aí eu falei, mãe, o que que eu faço? Minha mãe, tranca essa faculdade, vem passar um tempo aqui comigo e a gente pensa, a gente se estrutura, você junta o dinheiro, a gente pensa numa maneira de eu te ajudar, porque agora eu não posso te ajudar financeiramente. Falei, tá bom. Aí quando foi numa sexta-feira, eu chamei minha chefe para conversar, né? Expliquei minha situação toda, que eu ia trancar a faculdade, ia fazer isso tudo. Ela falou, que pena e tal, mas é isso. Eu ainda ia trabalhar mais uma semana, porque eu ia completar o mês.
e na segunda-feira eu ia na faculdade, trancar a faculdade. Aí, quando chegou na segunda-feira, de manhã cedo no estágio, ela me chamou para conversar. Ela, olha, o diretor perguntou por que que você estava saindo, o que que estava acontecendo. Eu contei o que está acontecendo com você e ele quer te fazer uma proposta. Em vez de seu estágio de 4 horas, a gente vai aumentar seu estágio para 6 horas e isso Vai subir o teu... vai subir a sua bolsa de estágio para R$ 600. Já me deu um frio na barriga. E, tipo assim, minutos antes desse papo com ela, a menina que eu iria dividir o apartamento me ligou falando: olha, a menina que ia sair para você entrar no lugar, ela vai precisar deixar uns 6 meses as coisas dela aqui. Porque ela tá indo pra casa do namorado, então ela não vai conseguir levar tudo. Então ela acha justo ela dividir o apartamento. Em vez de por três, a gente dividiu o apartamento por quatro. E eu Oh, tinha falado. E eu tinha falado pra ela, não, pra mim não vai dar, eu já tô decidida, vou trancar a faculdade. Quando a minha chefe falou isso, eu falei, meu Deus, liguei pra minha mãe desesperada. Falei, mãe, o que que eu faço? 19 anos, né? Você tem a mãe ali pra tudo. Falei, mãe, o que que eu faço? A minha mãe, fica, minha filha, fica, se joga, vambora, eu tô com você, porque se precisar, eu te ajudo. Aí eu liguei para as meninas correndo, falei, olha, aconteceu isso, eu topo. Aí topei, foi maravilhoso. Aí eu fui, vivia super justa, super justa. E logo depois eu arrumei um outro estágio, que não é permitido você estagiar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas não tinha muita comunicação entre a faculdade e tal, e eu acabei arrumando outro estágio, peguei outro estágio e fui, estagiava em 2 lugares ao mesmo tempo. Até que me surgiu um terceiro estágio, que era o da Globo. Que eu participei por um processo seletivo só para participar, porque eu já tinha outros dois, eu estava gostando, mas nenhum dos outros dois tinha chance de efetivação. E esse da Globo tinha chance de efetivação, né, no fim do período do estágio. sim. Aí eu abri mão de um dos dois, que eu passei para o estágio da Globo, né? Mas só que quando eu passei para o estágio da Globo, além de trabalhar 10 horas por dia, eu ganhei eu tive que abrir a conta no banco para receber meu salário por lá. E esse banco dava um negócio chamado 10 dias no cheque especial. Que foi, tipo assim, foi um período que eu tava com bastante dinheiro, né? Relativamente ao que eu tinha antes, porque eu tava com 2 estágios, e na Globo eram estágios de 6 horas. Então eu tava ganhando bem e eu ganhei 10 dias de cheque especial. E foi aí que, num primeiro mês, eu usei um pouquinho de cheque especial, comecei a usar mais um pouquinho, comecei a usar cartão de crédito. Quando eu vi, eu tava recebendo meu dinheiro do estágio para pagar cartão de crédito e cheque especial. Eu falei, gente, não Quem, faz quem, sentido. quem aí que tá assistindo já fez isso? Eu já fiz isso também. Eu Já, falei, já... não. E eu estudando economia, tipo, não faz sentido eu querendo me formar em economista endividada. Porque isso não deixa de ser um empréstimo, né? Porque é Sim, 10 dias no cheque especial sim. sem juros, mas no mês seguinte você faz 12 dias no cheque especial e paga 2 dias de juros. Aí quando eu É. fui ver, eu falei, gente, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí fiquei 3 meses, abri mão da minha vida social, abri mão de várias coisas, diminuí o limite do cartão de crédito para o mínimo, só para minhas contas parceladas caberem ali. Não comprei mais nada, não saía com cartão de crédito, só usava o dinheiro que. Foi muito difícil esses primeiros 3 meses, mas eu falei assim, cara, eu não quero isso para mim. Não é isso, nem esse estilo de vida que eu quero para mim. Não, e não bate também com o teu propósito, né? Com o que você, Sim, né? Não, não faz sentido nenhum. Aí não todo mundo, faz isso. aí todo mundo me chamava pra sair. Eu falei, gente, não vou sair, não tem condições, não posso sair, não posso sair, não posso fazer, não posso. Porque se eu não fizesse isso, é a questão da Você bola ia de se neve, né? afundar em dívida. Exatamente. É, E é. eu, no início de carreira, dividindo apartamento, eu não podia me afundar em dívida com outras pessoas. E eu não podia fazer isso. E foi assim que eu consegui me livrar dessa situação, né? E desde então, desde o começo, eu sempre fui organizada com minhas finanças, né? Porque eu tinha um dinheiro muito certo e eu precisava fazer com que Sim, aquele dinheiro desse. Então, eu sim. precisava saber exatamente com o que eu ia gastar, quanto eu tinha para cada um e tal. E isso me deu um pouquinho mais. Eu peguei costume, peguei até gosto de fazer essas coisas e até hoje é assim que eu faço o meu acompanhamento, né? O Carla, a gente vê aqui que a maioria, eu não sei se você percebe isso no seu dia a dia, na Uhum, vida, mas eu aqui, como mulher e lidando com muitas mulheres, eu vejo que a maioria de nós, por natureza, tem uma dificuldade com exatas.
Sim. com número, com cálculo, com planilha. E o que acontece? Por conta dessa dificuldade e por nós não termos uma cultura aqui de lidar com o dinheiro, fazer gestão, porque a gente vem de um país que tem uma cultura de escassez, né? Uhum. Então, a maioria das histórias que a gente ouve, inclusive a minha e a sua, vem de dificuldades, vem de trabalhar para pagar conta. Quem nunca fez dívida, né? Então, assim, eu vejo que, além de toda essa questão cultural, de não ter uma educação financeira, que aí é que vai nos proporcionar essa saúde financeira, nós, assim, em geral, temos, por natureza, uma dificuldade com a questão dos cálculos, dos números, que é um lado mais racional nosso, né? Uhum. E eu quero te fazer uma pergunta agora que tem a ver com isso, mas tem a ver com a ginecologia emocional. Tá. Você sempre gostou de cálculo, número, sempre se deu bem com isso? Foi daí que veio a sua escolha? Sim. Tá. A outra pergunta você tá menstruando, né? Porque a Carla, gente, tá com a Manu, que tem 1 aninho, né? Acabou de fazer 1 ano, não é Isso. isso, Carla? Uhum. Você disse pra mim que voltou a menstruar, né, Sim, recentemente. recentemente. Uhum. Procura lembrar se antes da sua gestação você conhecia seu ciclo ou você usava contracepção hormonal? Não, eu conheci meu ciclo, eu conhecia. Tava até num processo aí de tentar entender o porquê que o meu ciclo estava tão diferente, porque eu tomei muito tempo de anticoncepcional. Eu também, 16 anos. É. Mas procura lembrar se antes, no seu período fértil, você sentia dor nos dias de ovulação. Talvez sim. Talvez sim. Ou se hoje você sente às vezes. Procura observar. Por que eu estou falando isso? E isso é interessante para todo mundo que está assistindo. Os ovários representam a nossa criatividade, o nosso poder de criação, dons e talentos. Para uma mulher, que não é o teu caso, tá? Por exemplo, para mim, quando eu entro muito no racional, muito cálculo, planilha, coisa formatada, padronizada, eu tenho dor nos dias de ovulação. Porque tá indo na contramão, na verdade, da minha natureza, vamos dizer assim. Só que você tem essa natureza feminina, Uhum. a questão da criatividade e tudo mais, mas você tem esse viés, essa conexão com essa parte exata. Então, se você me respondesse, depois você vai observar isso, a gente vai conversar, que você não tem dor na ovulação, para mim tá explicado e faz sentido. Por quê? Porque dentro dos seus dons e talentos está justamente o que é uma dificuldade para a maioria das mulheres. Mas, se o trabalho está muito denso, muito pesado, isso não é só para quem trabalha com cálculo, tá? Para todo mundo que está assistindo. Se você está se sentindo sobrecarregada, pressionada, está com acúmulo de atividades que você deveria entregar, está se sentindo mesmo que está pesado o ritmo, você pode ter essa dorzinha, um incômodo na região do ovário que estiver trabalhando naquele mês, porque os nossos ovários alternam. Uhum. E muitas mulheres sentem isso e não sabem por quê. E quando a gente fala sobre cálculo, planilha e tudo mais, e eu lido com muitas mulheres aqui, eu vejo que quando elas entram nesse ambiente denso, elas têm essa dor na ovulação. Então, eu te fiz essa pergunta porque para mim faria sentido se você falasse que não tem, porque faz parte dos seus dons e talentos lidar com isso. Mas, se você sentir de vez em quando, talvez é porque a carga de trabalho está pesada, está com acúmulo de trabalho. Ah, E sim. você na idade que a Manu tá, é trabalhoso. A Super. gente vê que o bebê vai crescendo, né? Vai ficando mais fácil. Mas daqui para frente, a Manu, daqui a pouco tá andando, se já não começou. Já. E aí é uma fase que é um olho no peixe e outro no gato, porque a criança começou a andar, quem aí é mãe pode ajudar a falar. Se você não tiver esperto, se não tiver alguém perto, você não sabe nem onde ela foi. Você escuta um barulho, ou ela caiu, ela derrubou alguma coisa em cima dela. Então, daqui pra frente, cuida disso. Procura meditar, Maravilhoso respirar, saber que é disso. aquilo que a gente conversou, né?
Porque as mulheres também podem ter uma dúvida, né? Ah, eu. Tudo bem, mas como é que eu faço? Eu não tenho como baixar a minha frequência mental, meu racional. Então fica a dica: meditação, respirar, tirar um momento para fazer as coisas que são para você, porque isso também alivia, dá um reset aí na nossa mente e ajuda a gente a ter mais clareza para lidar com essas coisas, Sim. né? Nossa, maravilhoso saber disso. Mas agora, especificamente, meu novo fluxo, cara, tá sendo tipo, gente, que delícia menstruar, porque não tenho incômodos, não tenho grandes. Eu tinha cólica, mas muito pouca cólica antes, né? E eu fiquei mais de um ano, né? Fiquei a gestação toda, mais 10 meses dela, sem menstruar. Então, de antes eu não tenho muita memória, mas o que mais me incomodava eram outras questões em relação ao meu ciclo. Mas agora eu não tenho grandes questões, não. Então quer dizer que tô melhor do que eu É muito imaginava. provavelmente porque ser mãe, gestar, mexe com toda uma parte muito yin, a energia feminina, a gente se conecta com o corpo durante a gestação, Sim, todas super. essas mudanças que vão acontecendo depois, né? No parto, muda muito essa relação com o nosso corpo e a gente está trabalhando muito a energia yin, que é a energia feminina, né? Você é mãe de uma menina. Tudo que você está aprendendo, a Carla também está fazendo workshop de ginecologia emocional, tudo que você está aprendendo, você vai poder ensinar a Manu, Lógico, eu só penso né? nisso. E tudo Em isso dividir com ela. vai te ajudando a se conectar cada vez mais com essa energia. Enfim, vem muita coisa aí bacana. Agora, fala pra gente, por exemplo, uma pessoa que nem eu. Eu não gosto de planilha, mas eu tenho que olhar. Eu não sou a pessoa que confere extrato. Eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. Eu repeti 2 anos. Eu repeti a oitava e o primeiro colegial por causa de matemática. Olha como que é a minha dificuldade com cálculo, com número. Eu tinha nota boa em tudo, mas chegava no raio da matemática, Jesus amado. Eu É, tenho uma dificuldade enorme. Como é que eu faço hoje, né, para administrar onde o meu dinheiro está indo? Eu tive que instalar um aplicativo no meu celular. E eu anoto é uma, sim até uma bala que eu isso, comprei. Eu anoto tudo. isso é maravilhoso. Se você consegue chegar nesse ponto, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque é aquele negócio, né? Dinheiro na mão, vendaval, é vendaval. Porque, sabe aquela semana que você fala assim, vou tirar R$ 50 para passar a semana? Quando chega na terça-feira, você fala, caraca, eu achei que eu tinha tirado uns R$ 50. Não, o dinheiro vai indo. E, tipo assim, se você consegue ter esse lugar, é ótimo. Mas eu acho que, como tudo na vida, tem sempre um ladinho que é meio chatinho, né? Até quando você trabalha. Hoje você trabalha com o que você ama, eu tenho certeza disso, porque gente, só você fazer uma aula dessa mulher que você vê que ela ama o que ela faz, né? O Ah, amor que você coloca nas obrigada, palavras obrigada. é tudo muito lindo. E eu tenho certeza que tem partes do seu trabalho, como olhar a planilha ou outras coisas que você não gosta tanto. Eu penso muito assim, eu acho que cuidar das suas finanças é como você preparar um jantar, tá? E para sua família. Vamos supor que cada membro da sua família fosse um lugar que o seu dinheiro vai, né? Tipo, um é a conta de luz, outro é a conta de gás. Cada membro é isso. Se você não calcular a quantidade certa de comida, alguém vai ficar com fome. Ou então, você vai sobrar comida e se você não souber aonde você vai, o que você vai fazer com essa comida que está sobrando, você vai ficar. Peraí, o que está acontecendo? Tá travando. Voltou, voltou. Deu uma travadinha de nada. Voltou? Deu uma É. travadinha de nada. Então, se você não souber o que você vai fazer, entendeu? Tanto com a comida que falta quanto com a comida que está sobrando, também é um problema, entendeu? Eu penso isso, é como você organizar um jantar. Em alguma hora você tem que parar, sentar, fazer a lista de ingredientes que você vai ter que comprar no supermercado e calcular o preparo daquilo tudo, né? Porque senão vai faltar, ou vai sobrar, né? Eu, eu vejo assim, entendeu? É um momento do mês que eu paro uma vez no meu mês, porque hoje em dia eu já tenho isso tudo meio mapeado. Então é importante. Eu acho que faz parte também do nosso processo de
autoobservação, principalmente porque você vê o que você está consumindo, né? Se aquilo que você está consumindo faz ligação com o seu propósito de vida, porque a gente vive numa sociedade que te estimula o consumo o tempo todo. Sim, O sim, tempo todo, o tempo todo. Se você embarcar, você vai. Você vai, sim, quando você vê, você não tem como voltar mais, né? sim, Então é um momento que eu paro, eu olho para aquilo que eu tô consumindo, né? Falo assim, cara, isso tem a ver com a Carla de hoje? Porque a gente muda, né, ao longo do tempo. Isso tem a ver com a Carla de hoje? Isso faz sentido para mim? Ah, se isso faz sentido para mim, ótimo. Então a gente continua consumindo. Se não faz sentido para mim, peraí, eu tenho que, né, rever isso, né? E eu acho que o principal ponto na questão de finanças é você olhar o tamanho do saquinho que você pode ocupar, né? De quanto você tem de dinheiro. Porque, tipo assim, às vezes eu vou ajudar minha mãe ou pessoas próximas, as pessoas acabam gastando aquilo que não tem. isso é muito comum. Quem nunca Muito fez comum, exatamente. Mas é isso? É por quê? Porque comum. nunca parou para observar a despensa, né? Para ver o que você tem. E Se você por não. quê? E porque o consumo é uma válvula de escape para muitas frustrações emocionais que as pessoas têm. Sim. Na Ah, época, eu lembro que quando eu tinha 25 anos, eu era jornalista, eu tive uma ascensão profissional muito rápida. E eu era uma gerente da Band, lá na sucursal lá de Florianópolis, lá da Rede Bandeirantes. Foi uma época em que eu ganhava muito bem e foi a época que eu mais fiquei endividada. Por quê? Porque eu estava sozinha, solteira, morando numa cidade onde os meus amigos eram o pessoal da relação da empresa. uhum. O meu momento de prazer era muito trabalho. Eu trabalhava com metas, eu era gerente comercial da parte de comunicação lá. E eu tinha muitas metas. E aí, o que aconteceu? Uma das minhas válvulas de escape, fora comer, que eu fiquei, né, ganhei muito peso de uma maneira nada saudável, era o consumismo. Então, comprar demais para suprir alguma necessidade que é emocional é um ponto de alerta. Né? Se Sim. você, para quem está assistindo, se você é uma mulher que você percebe que você gasta mais do que você ganha, você tem que observar o que realmente está faltando na sua vida. Porque não é roupa, não é sapato, não é bolsa, não é nada disso que vai resolver o problema. Muito pelo contrário. Isso vai trazer dívidas e problemas financeiros sérios. Naquela época, eu fiquei endividada mesmo. É, Nossa, perdi já a conta de quantos lugares meu nome estava no SPC. E foi um grande aprendizado. Porque foi eu não podendo ter cartão de crédito e cheque especial que eu só podia gastar o que estava na minha mão. Foi um E- grande aprendizado. Eu aprendi como utilizar o meu dinheiro da melhor maneira e ver para onde ele ia, porque eu não tinha mais crédito. Eu não tinha cartão de crédito, tinha que ser tudo à vista. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Sim, isso é muito bom, né? É ruim a gente ter que passar por isso, É mas, ruim, ó, mas mas a gente cresce com isso, né? Que bom que a gente cresce com isso, né? Tipo assim, o Matheus sempre fala, né? Tudo bem você errar. O importante é o que que você vai o que que você vai aprender com esse erro, para você não passar por isso de novo, né? E a administração de finanças é isso. Eu acho que ninguém precisa se desesperar, ninguém precisa ser um expert de planilha, ninguém precisa ser nada. Papel, pode ser um caderninho que você mapeia tudo seu, que você vê tudo direitinho. Na época que eu fiquei mal também usando cheque especial, tudo mais, eu li uma pesquisa, agora que eu não vou me lembrar de quando, porque já fazem alguns anos, falando que toda vez que você satisfaz uma necessidade de consumo com um bem físico, aquilo, o seu cérebro não absorve nada. E toda vez ele que não você gasta, processa. É porque não tem a química do prazer, da sim. realização, E entendeu? toda vez que você satisfaz um desejo com uma experiência, seja uma viagem, seja um curso, aquilo fica na memória, aquilo Sim, fica uma dentro de você. experiência, né? Sim, Estão me perguntando qual é o aplicativo que eu uso o Spendi, tá? Que é Spendi de navio, D de dado e dois Es, Spendi.
Você pode usá-lo gratuitamente, aí se você quiser alguns recursos, você paga um pouquinho lá, que é anual. E eu estou usando ele desde janeiro, que foi janeiro que eu tive que assumir a parte financeira aqui toda da ginecologia emocional, cuidar de entrada e saída e tudo mais. E aí eu instalei ele na hora, porque eu recebo um salário, né? Então, assim, a gente tem estrutura aqui e eu recebo um salário dessa estrutura. Então, tudo que eu faço, as minhas despesas pessoais, tem que encaixar nesse salário. Não é porque Isso eu aí. sou dona da empresa que o meu salário não deu, eu vou lá e pego do caixa da empresa. Senão eu estou desfalcando o caixa de um terceiro. Não é meu esse caixa, né? É da empresa. Tem pessoas que recebem, eu tenho que pagar pessoas, tenho que pagar serviços, enfim. Então Sim. fica a dica, mas tem outros também. Não sei se você conhece algum, Carla. Não, Não, não né? Não conheço porque não. precisa. Não, é porque eu Você não não faço precisa. uso. É porque eu não faço uso de aplicativo. Eu gosto mesmo de planilha de Excel. Mas eu não, tipo assim, eu fiz uma vez essa planilha e a cada, tipo, todo mês, quando eu vou sentar para pagar minhas contas, que eu vou entrar lá no aplicativo do meu banco e pagar minhas contas, eu dou uma olhada em 3 meses para frente, como é que eu tô, minha projeção de gastos. Se o meu cenário agora atual tá mudando alguma coisa, eu já vou vendo. Outra coisa que eu acho que é muito, 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 muito importante, muito em função disso tudo que a gente está passando, né, desse cenário de incerteza, é a gente trabalhar com reserva financeira, seja ela pequena, média ou grande. Pensando nessas questões de padrão de consumo e tal, a gente nunca quis nada muito grande para nossa filha. Vou dar o exemplo da Manu, tá? A gente nunca quis nada muito grande. Então a gente fez um chá de fralda simples, mas que a gente arrecadou coisas para doar para instituições de caridade, e o dinheiro que a gente gastaria com uma grande festa, a gente resolveu abrir uma aplicação para ela. A gente todo Claro, mês bota um claro. dinheirinho pequeno, o quanto dá, porque daqui a alguns anos, se ela quiser gastar com uma faculdade, se ela precisar de, sei lá, de qualquer emergência, a gente tem um fundinho para ela. É muito importante a Sim, gente trabalhar com fundo de emergência, porque tem situações como quem esperava a pandemia, ninguém esperava a pandemia. sim, sim. Muita gente ficou Não, desempregada aí, né? Tem não, alguns. quando começou tudo isso, eu não sei se eu tô certa no que eu tô fazendo, você pode até me dizer. E eu vi algumas mulheres dizendo aí que estão começando com empreendedorismo feminino, algumas fazendo pão, outras são terapeutas e tudo mais. É, eu procuro trabalhar assim, que eu tenho que ter uma reserva de 6 meses aqui para Perfeito. pagar tudo. Eu não sei se esse é o correto, para pagar tudo se eu ficar 6 meses sem nenhuma entrada. R$ 0. Eu tenho que ter Perfeito. É o seis que. meses de empresa paga, salário, tudo que eu terceirizo, as ferramentas de trabalho para sustentar tudo isso são 6 meses. Quando veio a pandemia, eu tinha 3. Eu estava muito preocupada com isso. Mas tudo fluiu, enfim, as inscrições continuaram para os cursos e tudo mais, tudo fluiu, deu certo. E hoje eu tenho essa reserva. E eu já sei que isso aí é sagrado, é uma coisa que eu não posso mexer. É por Sim, isso aí, aí. né? É por aí, é por aí. Os especialistas dizem isso, que é 6 meses, né? O necessário para é o tempo de você se realocar no mercado e tal. Nesse cenário de pandemia, talvez demore um pouco mais, mas você estando 6 meses, você consegue até arrochar mais um pouco. Eu mesmo, nessa pandemia, agora revi um monte de custo meu. Falei, não dá para arrochar nisso tudo. Tá todo mundo trancado em casa, né? Tem custo que a gente consegue arrochar. Arrochei mais para esticar esse meu dinheiro o máximo de tempo que eu conseguir, né? Sim, É, sim. Agora, olhando um pouco até para o cenário feminino, né? sim. Quando a gente fala finanças, é a forma prática do mundo que a gente vive, que a gente tem que lidar todo dia. Agora, quando a gente fala sobre dinheiro, eu vou falar um pouco. O que eu tô falando aqui é por mim, tá? Para todo mundo que tá me ouvindo. Para mim, o dinheiro, ok, ele é material, mas ele é uma energia, né? Então, como você lida com isso? Como você vê o dinheiro? As crenças que você pode ter em relação a dinheiro podem bloquear essa energia. Por que que tem pessoas que ficam muito tempo na escassez, né? Eu acho que está muito ligado à ideia que a pessoa tem sobre dinheiro.
Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de crenças, né? Quando a gente fala que o dinheiro é sujo, de fato, na prática, ele é sujo porque ele passa de mão em mão e a gente não sabe na mão de quem ele passou, né? Então você não vai pegar numa nota e ainda mais agora em épocas de coronavírus, né? E ir lá e, sei lá, passar a mão na boca, coçar o nariz, o olho, essas coisas, porque ele é sujo. Só que a gente Uhum. tem que olhar que, às vezes, ouvindo isso desde criança, que o dinheiro é sujo, pode trazer uma outra conotação dessa sujeira a respeito do dinheiro, né? Uhum. Aquele ditado que diz: dinheiro não traz felicidade. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente está absorvendo isso. Porque quando a gente diz que dinheiro não traz felicidade, é real no sentido de que não é ter dinheiro que vai me tornar uma pessoa realizada, né? Mas o dinheiro, ele traz conforto, né? Ele traz comodidades que evitam estresse, tensão e problemas que criam outras desarmonias. Então, a gente não pode olhar para esse pensamento dinheiro não traz felicidade como uma verdade absoluta sem abrir o leque do que isso quer dizer. Ok, eu já Perfeito. sei que dinheiro não traz felicidade, mas eu mereço a prosperidade, eu mereço dinheiro. Por quê? Porque eu mereço comodidade, eu mereço conforto, eu mereço estar estruturada para oferecer isso para as pessoas que estão em torno de mim, para minha filha que depende financeiramente de mim, e inclusive para eu sustentar tudo isso e continuar o meu trabalho gratuito para o público. Né? Então, eu acho, eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso. O que você vê das pessoas? Porque é muito comum a gente ver essa coisa da escassez, pessoas que ficam patinando e que nunca tem dinheiro, não conseguem sair disso. A constelação familiar explica muito sobre isso, né? Por quê? Porque a gente herda padrões de comportamento de antepassados, se a gente for olhar, a gente nasceu numa colônia de exploração, né? Todo mundo aqui, em geral, é descendente de índio e negro de alguma forma, vamos dizer, Sim. né, em geral, e vem de uma cultura de escassez, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, o pai dela era italiano, veio, o avô dela era italiano, veio em navio, foragido de guerra, e tinha um saco de batata para a família inteira comer durante o mês. Então ela cresceu ouvindo que tinha que comer tudo que estava no prato, que não podia jogar comida fora, que sempre tinha que economizar. Um medo muito grande de ficar sem dinheiro gera escassez. A gente tem que pensar que quando a gente está com medo de ficar sem dinheiro e a gente fica vibrando nisso, a gente está vibrando na escassez. A gente precisa Sim. trocar esse chip. A gente tem que olhar o seguinte. Ok, você pode até ter medo. Eu tô falando isso porque eu passei isso. Eu fiquei anos lutando e trabalhando o meu medo de ficar sem dinheiro. Por conta de diversas histórias desde a minha infância. Né? Eu não fui criada pelos meus pais porque o meu pai ficou sem recurso financeiro e eu tinha tios que eram bem, viviam bem financeiramente, eu fui morar com eles. Então, olha o chip que ficou na cabeça dessa criança. Se não tem dinheiro, você perde a coisa mais importante, que era a convivência, o amor dos meus pais. Eu fui morar longe deles. Né? Então eu passei muito tempo lutando sobre isso e eu entendi que o meu medo de ficar sem dinheiro gerava a minha escassez. Quando eu comecei a destrinchar isso, eu falei, não, preciso resolver essa parada na minha vida, pelo amor de Deus. Eu mudei esse mindset, né? Então, eu primeiro comecei a confiar que tudo que eu estava fazendo, eu estava trabalhando no meu propósito e que a energia financeira que sustentaria esse propósito viria de qualquer forma. E eu comecei a vibrar na prosperidade. Eu vou fazer, Maravilhoso, o cara. dinheiro vai vir, e comecei a imaginar o que eu queria materializar e focar em tudo que eu precisava sem ficar pensando, ah, mas isso é caro, ah, mas eu talvez não tenha dinheiro para pagar isso, ah, mas isso aqui agora não vai dar. Eu mudei o mindset. Eu vou ter, não sei em qual momento, eu vou fazer. Ah, então tá. Então eu preciso de 500 mil para fazer o que eu quero. Tudo bem. Uma hora eu vou ter os 500 mil. Eu não acho mais que é muito dinheiro, o que eu não posso, e que ficar vibrando naquilo que eu não vou conseguir. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto que está por detrás da prática das finanças.
Cara, você disse tudo. Ai, meu Deus. Quanto mais eu conheço você, mais eu me apaixono por você. Eu te acho maravilhosa. Mas é exatamente isso. E é como tudo na vida, né? Tipo, o dinheiro é porque a gente, da mesma maneira que a gente tem um tabu da morte, a gente tem um tabu de finanças. É isso, é tabu. A gente, eu, pelo menos, não cresci assim, né? O feeling que eu tenho é das coisas que eu observei como criança. Como você teve essa percepção, eu vendo o aperto dos meus pais, eu falava, você não quer isso pra mim, não quero isso pra mim, não quero ter que passar por isso. E eu parti pro outro lado, né? É, Sim. mas isso é do meu ser, sei lá. E esse ponto é maravilhoso, porque é assim com tudo na vida, né? Se você joga uma carga negativa, até pra quem quer fazer atividade física, ah, não, não consigo, ah, não, isso não é pra mim. De fato, não é pra você. Se você mesmo não acha que é pra você, Não por vai que que ser. por que que o universo vai te trazer? Vai botar você para girar nessa roda? Porque se você não está sendo isso, eu sempre vejo como o dinheiro uma forma de trazer aquilo que você quer. Aquilo que você quer nesse sentido que mesmo que você falou, de trazer conforto para os seus familiares. Hoje eu digo que eu penso é só, tipo, de dar a maior qualidade de vida e dar todos os insumos possíveis para a Manu ser um ser humano, a melhor versão de ser humano que ela puder ser. E eu na minha melhor na minha melhor versão. Mas eu acho muito importante a gente trabalhar a cabeça, a maneira como a gente lida com o dinheiro. Olha, eu tô pagando isso para mim, isso para essa pessoa, porque eu sei que vai vir em dobro para mim. Sei lá, você pagando para um prestador de serviço. Olha, eu tô pagando isso para o prestador de serviço, porque eu sei que vai vir em dobro, porque eu tô viabilizando outras coisas. E é assim, né? Eu acho que é tudo um grande caldeirão. Você faz mexer, aquilo vem para você, né? Vou contar uma história para vocês. Em 2009, eu convivia com eu nasci sem muitas condições financeiras, mas quando eu fui morar com os meus tios, eu comecei a conviver em outra realidade financeira, que não era da minha origem. Então, eu convivi com pessoas sim, muito favorecidas economicamente, gente muito rica. Eu tinha um amigo, o Ângelo, que ele era milionário, e ele eu já conheci depois de velha. E ele me contava muito sobre os negócios, sobre o que ele fazia, eu convivia muito com ele. E só de ouvi-lo falar e ver como é que ele lidava com o dinheiro, eu entendi que, mais ou menos, eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi. O dinheiro, ele é um papel, né? Ele é um papel. Vamos minimizar, ele é um papel. Mas quanto mais generosa eu sou com as pessoas que merecem, com os recursos que eu preciso e principalmente comigo mesma, mais essa energia circula, porque toda energia que fica parada, ela fica nula. É que nem o contrário, a pessoa que quer poupar demais, né, Carla? Tem aquelas pessoas que Uhum. querem poupar demais e acabam vivendo na escassez com uma conta bancária cheia de dinheiro, né? O que Então, não faz assim, sentido, né? não Porque faz você vai morrer, você sentido. não vai levar nada disso. A pessoa não percebe que ela está numa mesquinhez consigo mesma, né? Não dando aqui, porque o dinheiro, gente, vamos lembrar de um princípio básico. Todo mundo vai morrer. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês, mas todos nós vamos morrer. Isso aqui é passageiro, a gente não vai existir, né? Isso não significa que você tem que sair gastando por aí, mas lembra que a gente tem que fazer o melhor por nós mesmas enquanto a gente está aqui. Eu já fiz muitas vezes, eu não sei se isso é recomendável ou não, mas eu já fiz algumas loucuras pela minha felicidade em relação à grana. Então, numa época que eu não tinha dinheiro, que eu queria fazer uma viagem muito longa, mas muito, 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 eu limpei a conta, fui e fiz. Mas eu estava tão consciente de que eu precisava daquilo, que aquilo era para o meu bem, e que depois eu ia repor aquilo, que não deu outra. Eu limpei a conta, fui e voltei sem um puto, e em seguida, milhões de coisas aconteceram. Por quê? Porque eu entrei na energia do merecimento. Eu mereço isso também. Agora, a gente tem critério. Por que, que a gente está pondo dinheiro nisso? Né? Sim. Observar se a gente não está muito enredada pelo consumismo, por aquilo que a gente tem que ter ou que a gente tem que ser para ter um determinado status e achar que vai se sentir melhor. Quantas mulheres eu vi sem dinheiro, poupando dinheiro para fazer cirurgia plástica? E no
fim, a realização, aquele prazer de se olhar no espelho com a plástica que elas queriam, durou muito pouco, né? Então, é olhar o que eu mereço, no que eu estou investindo para mim mesma e que vai me trazer uma experiência, né? Que vai me Sim. trazer uma boa memória, que vai me fazer bem. Hoje, como eu não estou pagando escola, eu, por sorte, vendi meu carro antes do isolamento e não comprei outro, porque a gente entrou no isolamento. Falei, vou guardar meu dinheiro, vou comprar outro carro agora, né? Eu Arrasou. vejo que onde está indo o dinheiro? Obviamente, na parte de alimentação da casa. Porque para onde vai? A gente tem que comer. Então, hoje a minha maior despesa está em alimentação. Mas eu já não tenho como reduzir. Só da gente ficar em isolamento, a gente já economiza, mesmo entrando menos, né? Uhum. Tá indo na alimentação, mas olhar o que eu tô gastando? Eu tô gastando muito com o restaurante do iFood, que não me traz saúde nutricional nenhuma, ou eu tô gastando na feira, que é onde eu realmente devo ir, que é onde realmente tem, Exatamente. né? Então, eu tô falando isso também, mulheres, porque assim, a gente tem a parte prática que a gente falou aqui, né? De olhar para onde está indo, anotar para onde que a gente está gastando, para ver para onde o dinheiro está indo e se para onde ele está indo é o ideal, é a minha necessidade mesmo ou não, né? Sim. E tem outro detalhe que eu quero lembrar. Quando a gente está com dinheiro, a gente às vezes o dinheiro vai em coisas que a gente não percebe. Por exemplo, você vai comprar vai numa loja. Beleza, você tá precisando mesmo de uma calça jeans. Só que você chega lá e tá aquela promoção. Ah, se você levar mais uma, é 20% de desconto. Se você levar mais duas, é 40% de desconto. Se você levar mais três, é 50% de desconto. Tá, mas você precisa de 4 calças? Não cair nessas ciladas, né, Carla? Sim. O que mais tem é cilada, o que mais tem é Porque cilada. as pessoas querem vender. Exatamente. E toda vez que eu me deparo com essas ciladas, eu penso naquela pesquisa que eu vi há anos atrás. Que isso vai me satisfazer momentaneamente. Daqui a pouco vai vir outro desejo por outra coisa e assim vai vir daqui a pouco. Vem. É, Aí você compra, aí acaba. Vem outro desejo por outra coisa, acaba. Aquilo dali vai ficando pro lado, né? Você vai olhando é. pro lixo. Tem uma pessoa que comentou aí, o discurso é lindo, mas não funciona para a maioria das pessoas. Eu não estou falando sobre dinheiro agora. Eu estou falando sobre o que as pessoas pensam a respeito de dinheiro. E isso pode ser mudado se houvesse esse tipo de educação e consciência. Sim. Porque, por exemplo, eu já fiz trabalho com a Redes da Maré, tá? No Rio de Janeiro. Se eu vou Uhum. na Redes da Maré e começo a trabalhar o mindset dessas pessoas, mostrando que elas podem merecer mais, eu vou começar a quebrar crenças de uma origem, de uma cultura, de dificuldades financeiras que são reais para essas pessoas. Então, eu não estou falando aqui sobre dinheiro, sobre quanto eu ganho, o que eu posso fazer. O discurso que eu estou falando é sobre crenças que a gente tem, sobre a cultura que a gente Exatamente. vive. E isso se aplica a qualquer ser humano que tem mente, qualquer ser humano que pensa, tá? O Carla, conta pra gente um pouquinho o que você oferece dentro do Transforme a Sua Saúde. Eu quero lembrar as mulheres que as inscrições para o curso Transforme a Sua Saúde, que trabalha com 10 áreas diferentes de saúde integrativa, saúde emocional, saúde física, que é o próprio Matheus que dá, ele fala dos 4 pilares da saúde com base na medicina ayurvédica, saúde espiritual, tem sobre os diálogos internos, externos, Externo, eu me maravilhoso, correto. entender para eu poder me comunicar, saúde financeira, que é aquela que dá esse módulo. Enfim, o link está na bio aqui da descrição da ginecologia emocional. É bom vocês darem uma olhadinha, porque até hoje à meia-noite a gente está com as inscrições abertas, é uma parceria que a gente fez, né, Carla? Conta pra gente um Isso. pouco o que as mulheres vão encontrar dentro do seu módulo lá que pode ajudá-las a aplicar tudo isso na vida delas. A gente começa bem do comecinho, cá, porque como tem pessoas de vários níveis, né, a gente começa te ajudando a enxergar como é que você então tá. Agora como é que eu tô? Eu quero enxergar como é que eu faço para, sei lá, sair do endividamento, ou como é que eu faço para começar a acompanhar minhas finanças. A gente tem exercícios, a gente tem coisas práticas para você começar a botar em prática no seu dia a dia, para você quebrar esse tabu, né? Porque a gente nunca, pelo menos eu não cresci sentada com meus pais me explicando sobre finanças, sobre o dinheiro que eu vou receber de salário, eu tenho que pagar minhas contas e ainda pagar
o meu, minha, meu prazer, né? O meu lazer. Sim, Eu não cresci crescendo isso. Então a gente tenta quebrar um pouquinho esse paradigma. A gente também procura ajudar as pessoas a observar o padrão de consumo. Também, ótimo, ótimo. Eu acho que porque, isso é fundamental. sim, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa olhar para isso, né? A gente está com tudo muito distorcido. E da onde a gente está jogando a nossa energia do dinheiro também influencia muito na nossa vida, né? Então a gente também trabalha um pouquinho isso. Tem um módulo especial com uma amiga minha maravilhosa. Eu estou contando em primeira mão para suas, Seguidoras. para suas seguidoras, que ela dá um módulo de como você aplicar o seu dinheiro. Porque hoje em dia ela trabalha com o mercado financeiro, eu acabei me distanciando um pouco dessa parte de aplicação, né, de investimento em dinheiro. Eu E também não a, sei isso. Eu também não sei então, isso. a Manu dá um Se eu módulo devo investir na inteirinho. bolsa, se é num CDB, eu não sei esse tipo de E ela investimento. dá um panorama geral sobre tudo, fala onde você investir dinheiro. Ela fala sobre os vários tipos de investidor, né? Porque quando você começa a investir, mas você é conservador, moderador, moderado, que tipo de perfil você... A gente não sabe de... Tipo, ela explica tudo isso. Se você quiser se tornar um investidor, até se você não quiser, tá bom. Eu quero só guardar um dinheiro para mim, para minha aposentadoria ou para um fundo de emergência. A gente também ensina um pouco disso, né? E tudo Ótimo. muito com exercícios práticos, cara. Tá bom, estão aprendendo isso, mas como é que eu faço aqui no meu dia a Sim, tem dia? gente perguntando, isso está dentro do TSS, que eu acabei de Isso tá de... falar. Está dentro do Isso. TSS, junto com mais 9 segmentos de saúde. A Carla é quem dá o módulo sobre saúde financeira. Ela está contando que essa amiga dela vai falar sobre investimento. As pessoas às vezes podem achar, Carla, que para investir você tem que ter muito dinheiro. Uh-uh. Você pode investir com R$ 10, ou você pode investir 10.000, você pode investir 100, você pode investir 5. Tem investimento para tudo quanto é valor que é Exatamente. possível, né? E a gente vai dar um panorama geral sobre isso tudo, né? A gente faz meio que uma troca de ideia, eu tirando dúvidas também, né? Porque hoje quem faz gestão da minha carteira de investimentos é ela. Ela trabalha num fundo de Ah, investimento e ela faz. Eu falei, Chica, você tem que falar. Eu chamo ela de Chica. Eu falei, você tem que falar no TSS porque você que toma conta do meu dinheiro. E ela estuda muito sobre isso e ela tem uma noção. Ela já trabalha há alguns anos no mercado financeiro. Então, ela vai dar esse panorama geral, né? Tanto para quem quer, eu quero só um investimento só para me ter lá no final da minha vida, quando eu tiver velhinho, não tiver mais a minha força de trabalho para ganhar meu dinheiro, para eu ter meu dinheiro. Ou então, não, quero fazer uma aplicação para fazer uma viagem, ou para fazer um curso, né? Tem cursos fora que são caros, você quer só fazer o seu dinheiro render um pouco mais para você conseguir fazer um curso. Ajudar o dinheiro a ser um realizador de sonhos, né? Porque é como eu vejo meu dinheiro. Meu dinheiro hoje é meu realizador de sonhos. elas escreveram isso aí também. Elas que estão assistindo escreveram isso. É isso mesmo. É para a gente viver, né? Claro, a gente tem que se manter economicamente através de dinheiro, mas para realizar sonhos. E sem. Eu sou daquelas assim, eu honestamente, eu não sei se isso está certo ou errado, mas é como eu penso. Eu não penso em adquirir bens. Por exemplo, a minha casa até hoje eu pago aluguel. Eu não penso em adquirir, mesmo pensando que eu tenho uma filha. Claro, eu vou fazer investimentos adiante, não é agora que eu vou fazer, eu vou deixar pelo menos uma casa para ela, mas eu tenho muito mais a questão da experiência. Então, se eu for ver, gente, para que eu guardo meu dinheiro, eu guardo meu dinheiro primeiro para eu não passar uma dificuldade adiante, como, né? Olha o que está acontecendo, que a gente acabou de falar aqui no começo da live. Mas eu sou da experiência, então meu dinheiro é para viajar, para me proporcionar experiência, sabe? Uhum. E nisso entra também, se eu quero ir em algum restaurante, comer alguma comida, eu poder pagar. E aí é a experiência. Eu sou pessoa da experiência. Eu quero sentir, experimentar e ter a memória daquilo. E não necessariamente ter. Eu não estou dizendo que isso é certo. É só o meu perfil, né? Tem bastante gente que Exatamente. tem um perfil parecido comigo. E hoje, eu não sei, cara, se essa impressão minha tá errada, mas no momento atual, talvez fosse um bom momento para comprar um imóvel para quem pode comprar por conta da crise. Por quê? Porque os valores tendem a cair, Uhum. obviamente, mas eu acho que a gente vive num país que é tudo muito instável.
Tá muito tudo muito instável. incerto. Eu não sinto segurança de investir em nada aqui. Assim, digo, vamos falar de imóvel, que é uma coisa que o brasileiro tem, né? A casa própria. Preciso ter a casa própria. Eu já não sei mais. Outra coisa que a sociedade cria padrões. Ah, você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso, e em seguida você vai fazer isso, você vai fazer uma festa de casamento que você vai gastar rios de Não, eu não faço dinheiro. nada disso. Não, então, a sociedade vai criando coisas que você fala assim, ah, não, eu quero, mas por que que eu quero? Porque eu quero, porque tá todo mundo falando que eu quero? É, a nossa ideia com o TSS é meio que desmistificar essa coisa de finanças que só faz, só realiza sonhos quem tem muito dinheiro, não. A gente, por muito menos a gente conhece. Hoje em dia eu tenho uma menina que me ajuda aqui em casa, me ajuda mesmo porque o que ela faz por mim é, tipo, ela é da minha família e ela sempre foi empregada, né? Ela já trabalhou em firmas de serviço de limpeza geral, ela já comprou 3 imóveis. São 3 imóveis de comunidade, mas ela São sempre foi três, não. organizada. São 3 imóveis. Ela falou assim: eu tenho um para mim e um para cada neto meu. É. Depois esse meu, meus netos vão dividir. Você tá entendendo que foi uma pessoa que nunca ganhou rios de dinheiro, Sim, mas sim. ela se planejou, o sonho dela era, porque a segurança dela, o perfil de segurança dela é ter um imóvel, então o sonho dela era ter isso. Ela falou assim: agora que eu já tenho um imóvel dos meus netos, eu quero viajar. Quero que você me ajude a pensar numa viagem legal. E a gente estava vendo até a pandemia acontecer algum tipo de viagem para ela ver legal, porque ela tem o dinheiro guardado porque ela quer viajar. Sim. Olha que coisa linda, entendeu? É, é. Eu acho que é essa relação que a gente precisa ter com o dinheiro. Não precisa ser uma relação doentia de tipo, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Não. Eu preciso viver e ter ferramentas suficientes para viver bem. Seja essas É ferramentas desfrutar, né? exatamente, seja mecanismo para você, ferramentas para você meditar, para você saber fazer uma comida direito, para você saber escolher o seu alimento direito e para você ter o dinheiro para viabilizar isso tudo que você precisa fazer, né? A gente, a gente bota muitos entraves. Eu sou total da sua filosofia de tipo, o poder da mente é implacável, né? Sim. E eu acredito que a gente precisa quebrar esse tabu em relação a dinheiro. Assim como a gente precisa quebrar É. um monte de tabu, mas falando agora, a gente precisa quebrar esse tabu em relação ao dinheiro, né? A como gerir seu dinheiro. Deixa eu até falar uma coisa para todos que estão aqui que eu lembrei agora. Lá no meu canal do YouTube, o canal do YouTube que tem os vídeos da ginecologia emocional também, é com o meu nome, é Karime. Em 2017, 2016, quando eu comecei a fazer o trabalho online, eu fiz uma websérie que é Dinheiro e Prosperidade. E eu fiz 7 vídeos com 7 crenças que bloqueiam você de ter dinheiro. Agora que eu Que lembrei disso. lindo! Agora que eu lembrei disso, porque é tão antigo isso, e como eu não trabalho mais muito com esses conteúdos, mas fica a dica lá no YouTube, no canal Karime, vocês vão achar uma websérie, Dinheiro e Prosperidade, eu trabalho 7 crenças lá. Dessas 7, eu vi que eu tinha 7, por isso que eu elenquei as 7. Quem fala muito disso também, já falou muito disso também, é a Paula Abreu, né? Puxa, gente, quem segue a Paula Abreu, a coach, ela é super conhecida também, ela é do Rio, esqueci como é que é o Instagram dela agora. Esqueci. Mas, enfim, a gente precisa olhar para tudo isso, olhar para as crenças que a gente tem, né? O que está bloqueando, como é que eu lido. É que nem quando eu falo aqui sobre sexualidade. Tá com entrave sexual, vê que tá com bloqueio, precisa entender como o sexo foi apresentado, como foi sua primeira experiência sexual, como você tem se relacionado sexualmente. Você goza? Você conhece seu corpo? Você tem entrosamento com seus parceiros? Porque isso vai explicar os seus entraves. E a mesma coisa, e tudo isso a gente está falando de duas coisas muito mundanas, vamos dizer assim, que é da Sim, experiência de viver, que está diretamente ligado a chakra básico e chakra sexual. O nosso centro energético uterino, para mulheres que têm útero ou que precisaram retirar por histerectomia, continua o centro energético, porque ele é o centro energético, não depende do órgão. Ele fica entre o chakra básico e o chakra sexual. Ele funciona muito conectado com os dois. Então a gente tem um centro de poder ali.
A gente se conectar, entender como esse centro de poder funciona, que não é só da realização material, sexualidade, dinheiro, não é só isso, tem muitas outras coisas que eu já falei em outros vídeos aqui. A gente também entende um pouco dos nossos bloqueios, né? Então eu lembro que eu passei uma situação em que eu fui roubada, e aquele roubo mexeu, inclusive, com o meu ciclo menstrual. Não só pelo estresse e tudo que aconteceu. Mas, na ocasião, eu conversei com a Carol Teixeira, que algumas mulheres... Paula Abreu, escolha a sua vida. Obrigada, Ale Souza, ela mesma. A Carol Teixeira trabalha com Tantra e ela falou, claro que você tá assim. Você teve o seu centro de poder invadido quando você foi roubada. Isso mexe com a nossa autoestima, com o nosso poder de realização, de materialização, com a nossa autoconfiança de realizar as coisas que a gente quer. Então, a gente não pode achar que dinheiro é só material, porque tem muita coisa por detrás, né? E começa por você entender como você vê o dinheiro, o que você pensa a respeito dele, a história da sua família com o dinheiro, e aí aplicar tudo o que a gente está falando aqui e mais o que a Carla está oferecendo dentro do TSS, né, Carla? Sim. Alguém quer trazer alguma pergunta aqui pra gente, aproveitar que a gente está aqui? Eu acho que a gente fez um apanhadão aqui agora, né, com tudo que a gente trouxe. Passa muito rápido. Passa muito rápido, tô tentando ver aqui para ver se o Instagram não derruba a gente. Já vai derrubar em 2 minutinhos. Bom, eu quero lembrar mais uma vez e pela última, tá? Que só tem hoje para participar do TSS. Então vale a pena clicar no link da bio, assistir o vídeo que o Matheus está explicando lá do que se trata, ver os 10 especialistas que vão te apoiar nos 10 módulos durante 10 meses. São 22 meses de acesso ao curso. E eu acho que esse curso deveria se chamar Transforme a Sua Vida. E não só transforme a sua saúde, porque é bastante coisa. E eu trouxe o curso porque ele trabalha áreas aqui que a ginecologia emocional não oferece. Então, fazer parcerias com pessoas que têm esse propósito de transformação, de oferecer transformação, é muito importante. E eu fiquei muito feliz de começar com a família Veda. Viu, Carla? A gente também tá muito feliz. Eu tô cada vez mais conhecendo seu canal. Cara, eu tô amando o seu curso. Meu Deus, às vezes eu sento quando eu vejo, falei, meu Deus, tá tarde, preciso dormir, porque no dia seguinte a filha Que acorda cedo, bom, né? E eu tô que super bom. empolgada, tô E super lá também empolgada. tem as coisinhas para aplicar. Não sei em que módulo você tá, mas a partir do módulo 2 e 3, um monte de coisa para já aplicar, para ir se conectando, entendendo a influência da Lua Sim, eu e tô com o meu trabalhar centro de caderninho de poder, né? cabeceira aqui, tô com o meu caderninho de cabeceira pra anotar Legal, tudo do meu ciclo. legal, ótimo. Acho, Bom, acho que pode isso falar, tudo é pode falar. muito, acho que isso tudo é muito importante e tudo isso faz parte da nossa caminhada para o autoconhecimento, né, cara? Faz parte do nosso autoconhecimento para a gente viver melhor, lidar com as situações que a vida traz, que são sempre inesperadas, porque a gente entendendo as nossas necessidades e tendo as ferramentas, né, que eu ofereço, que o TSS oferece, é que a gente consegue lidar melhor com tudo, viver tudo com muito mais leveza, literalmente, né, Isso Carla? aí. Olha, eu quero agradecer a você mais uma vez, né? Você já vai lá, já vai dar janta para a Manu agora, que já começou a janta dela, né? Já, Pelo que eu já. entendi, você vai lá agora com a tua pequena. Quero te agradecer pela disponibilidade, por ter vindo aqui. Para mim foi um presente, porque eu tinha algumas questões, você só me apoiou, então eu vi que eu estou no começo certo. Eu acho que muitas mulheres aqui também sentiram isso. Quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui com a gente. A gente tem a próxima live na quarta-feira, que vai ser dia 22, e vai ser com a Aline Dini, da Mãe aos 40. Para as mulheres que querem engravidar com 40 anos, ela vai trazer muitos relatos, muitas Ai, que legal. histórias e dar o caminho também. E espero ver todas vocês lá no TSS. Combinado? Um beijo para todas. Obrigada, Beijo, Kelly. cara. Obrigada a todas. Uma Brigadaça aí pelo boa espaço, noite, uma gente. boa semana para todas nós. Tchau, tchau.